Você já imaginou que aquele garoto encantador que você via na sua série favorita agora dirige uma empresa de tecnologia ou pinta quadros impressionistas que são expostos em galerias de luxo? Acredite se quiser, muitas das estrelas mirins que um dia conquistaram nossas telas deram voltas tão radicais na vida que, se você as encontrasse na rua, nem saberia que já foram famosas. A doce Matilda se tornou uma escritora que defende a saúde mental. Já o carismático Chunjus Gunis agora negocia contratos como advogado de artistas. Ou como o jovem Anakin Skywalker enfrentou batalhas reais muito mais intensas do que aquelas de uma galáxia muito, muito distante. Emmanuel Lewis. O que acontece quando um ícone da televisão infantil decide desaparecer voluntariamente dos holofotes e se reinventar completamente, longe das câmeras? Emmanuel Lewis é um desses raros casos em que a fama não se transformou em uma gaiola dourada, mas sim em uma plataforma de lançamento para uma vida mais autêntica. Para muitos, seu rosto continua ligado de forma indelével a Webster, o garotinho de voz doce e olhar inocente que estrelou a série homônima nos anos 80. No entanto, por trás dessa imagem adorável, havia um jovem com uma visão clara e não permitir que sua infância sob os holofotes definisse o resto de sua existência. Sua carreira começou numa idade em que outras crianças ainda estavam aprendendo a ler. Com apenas 12 anos, já era uma estrela reconhecida nacionalmente, algo que lhe trouxe atenção, dinheiro, mas também uma responsabilidade enorme. O interessante é que, ao contrário de outros atores mirins que acabaram presos no círculo vicioso da nostalgia, Emmanuel sempre manteve os pés no chão. Quando a série chegou ao fim e as ofertas começaram a diminuir, ele não entrou em pânico. Em vez disso, tomou uma decisão radical em estudar artes teatrais na Clark Atlanta University, onde se formou em 1997. Para alguém que já havia experimentado sucesso em uma escala massiva, poderia parecer desnecessário voltar para a sala de aula. Mas, para ele, era a maneira de retomar o controle sobre sua própria história. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. O que realmente significa se reinventar quando sua imagem de infância faz parte da cultura popular? No caso de Emmanuel, sua transformação foi tanto profissional quanto espiritual. Além da atuação, ele desenvolveu um interesse apaixonado por artes marciais. Ele se tornou faixa preta em karatê e também treinou taekwondo, disciplinas que não só fortaleceram seu corpo, mas também forjaram seu caráter. A autodisciplina, o respeito e a perseverança tornaram-se seus princípios norteadores. Mara Wilson. Será que uma menina que conquistou Hollywood pode, por vontade própria, se afastar do estrelato para se tornar uma voz honesta sobre saúde mental e a complexidade de crescer sob os holofotes? A resposta está na história de Mara Wilson, aquela Matilda inesquecível, que com um olhar doce e inteligência afiada deixou uma marca indelével em toda uma geração. Mas além do carisma diante das câmeras, sua trajetória é um testemunho profundo de transformação, coragem e autenticidade. Desde muito pequena, Mara demonstrou uma capacidade incomum para atuar. Sua presença em filmes como Senhora, Dogtooth e Matilda lhe trouxeram fama internacional antes dos 10 anos. No entanto, após a morte de sua mãe, quando tinha apenas 8 anos, algo dentro dela começou a mudar. A dor pessoal se misturou com a pressão de uma indústria que não perdoa a fragilidade. Em vez de sucumbir ao brilho da fama, Mara escolheu o caminho menos percorrido, o do afastamento consciente. Ross Bagley. Como se transforma uma carreira que parecia destinada às grandes ligas do entretenimento quando quem a protagoniza decide escolher outro caminho, mais silencioso, mas igualmente significativo? Ross Bagley sabe disso muito bem. Seu rosto é instantaneamente reconhecível para quem cresceu nos anos 90. Ele interpretou Nick Banks, o adorável priminho de Will Smith, na icônica série Um Maluco no Pedaço. Ele também participou de sucessos do cinema como Independence Day e Os Batutinhas, consolidando uma presença que prometia se estender por décadas. Mas, como acontece com tantos talentos precoces, a fama infantil nem sempre garante uma vida pública prolongada. O que diferencia Ross é que, ao contrário de outros, foi ele quem escolheu se afastar dos holofotes. Desde muito cedo, Ross Bagley se tornou uma figura querida pelo público. Sua simpatia, carisma e talento natural para a comédia o colocaram como um dos rostos mais memoráveis de sua geração.
No entanto, ao chegar à adolescência, ele optou por fazer uma pausa e se concentrar em uma vida mais normal. Essa escolha, que poderia parecer anticlimática para alguns, foi na verdade o início de um novo tipo de sucesso. Um sucesso que não se mede em prêmios nem em manchetes, mas sim em autoconhecimento, propósito e reinvenção. Isso nos leva a refletir: o que é preciso para deixar para trás o brilho de Hollywood e encontrar uma nova paixão? Para Royce, a resposta estava na educação e na exploração de novos horizontes. Ele se matriculou na Universidade Estadual da Califórnia, em Northridge, onde se especializou em cinema e televisão. Seu objetivo não era voltar como ator, mas sim entender a indústria desde a base, do outro lado das câmeras. Essa decisão marcou o início de uma fase mais reflexiva e técnica, na qual ele aprendeu os mecanismos do ofício que um dia o havia levado à fama. Jake Lloyd. O que acontece quando um dos papéis mais cobiçados da história do cinema se transforma em um fardo pesado demais para ser suportado por uma criança de apenas 10 anos? Jake Lloyd sabe disso melhor do que ninguém. Sua interpretação de Anakin Skywalker em Star Wars, Episódio I, em A Ameaça Fantasma, parecia ser o início de uma carreira lendária. No entanto, aquela estreia monumental marcou não só sua entrada, mas também sua saída do mundo de Hollywood. Longe dos aplausos e dos holofotes, sua vida tomou um rumo inesperado, complexo e profundamente humano. Desde o momento em que foi escolhido por George Lucas para interpretar o jovem Jedi, Jake Lloyd foi catapultado ao estrelato mundial. Com apenas 10 anos, seu rosto aparecia em cartazes, bonecos, videogames e todo tipo de produto relacionado à saga. Para qualquer criança, aquilo poderia parecer a realização de um sonho. Mas por trás dessa vitrine de glória, escondia-se uma realidade muito mais sombria. Jake começou a ser perseguido tanto na escola quanto pela mídia, ridicularizado por sua atuação e exposto a uma pressão emocional que nenhuma pessoa da sua idade deveria enfrentar. Isso nos leva a uma reflexão dolorosa, mas necessária. Qual é o custo da fama infantil quando o ambiente não está preparado para proteger a saúde mental da criança? No caso de Jake, o preço foi altíssimo. Apenas 2 anos após a estreia de Ameaça Fantasma, ele decidiu se afastar completamente da atuação. Sua explicação foi contundente. Ele não aguentava mais ser alvo de piadas, críticas e comentários cruéis tanto de colegas quanto de desconhecidos. Com o passar do tempo, os problemas só se intensificaram. Em 2008, Jake foi diagnosticado com esquizofrenia, uma doença mental grave que lhe causava episódios de paranoia, ansiedade e desorientação. Essa condição, somada ao trauma de sua experiência com a fama, o levou a uma série de incidentes legais e internações hospitalares. Um dos momentos mais dramáticos aconteceu em 2015, quando ele foi preso após uma perseguição policial em alta velocidade na Carolina do Sul. A notícia se espalhou pelo mundo com uma mistura de surpresa, tristeza e escândalo. O que leva um dos atores mirins mais bem pagos da televisão americana a chamar publicamente seu próprio programa de lixo e renunciar à fama no auge da carreira. Para muitos, isso seria inconcebível. Para Angus T. Jones, foi um ato de honestidade, convicção e necessidade espiritual. Conhecido por milhões de telespectadores como Jake Harper, o garoto sarcástico e adorável da bem-sucedida série Two and a Half Men, Angus passou de figura central da comédia televisiva a um jovem profundamente desencantado com a indústria do entretenimento. Sua história não só desafia as expectativas, como também levanta questões profundas sobre o preço da fama e a busca de sentido além do sucesso. Angus começou sua carreira como ator ainda muito jovem. Com apenas 10 anos, foi escolhido para interpretar Jake, o filho de Alan Harper, papel que lhe daria reconhecimento mundial e uma impressionante estabilidade econômica. À medida que a série se tornava um fenômeno internacional, o rosto de Angus passava a fazer parte da rotina diária de milhões de lares. Foi justamente essa constância que fez com que sua mudança posterior fosse tão impactante. Em vez de continuar sua ascensão no mundo do entretenimento, ele decidiu se afastar, citando conflitos pessoais, éticos e espirituais com o conteúdo do programa. Isso nos leva a uma questão fundamental: a consciência espiritual pode realmente derrubar uma carreira construída sobre aplausos constantes? No caso de Angus, a resposta é sim.
Aos 20 anos, após quase uma década na série, ele fez uma declaração pública pedindo aos espectadores que parassem de assistir Strange of Men, classificando-a como lixo e afirmando que o programa entrava em conflito com suas crenças religiosas. Essa declaração não só surpreendeu os fãs, como também causou um verdadeiro terremoto midiático em Hollywood. No entanto, para ele, foi simplesmente um ato de coerência interna. Após sua saída do programa, Ingus focou em sua educação. Ele se matriculou na Universidade do Colorado, em Boulder, onde começou a estudar ciências ambientais, um curso alinhado com seus valores espirituais e seu interesse pela sustentabilidade. Durante esse período, ele se afastou da vida pública, evitou entrevistas e manteve um perfil extremamente discreto, focado nos estudos, na introspecção e na busca de propósito. Lieso Matthews. É possível que alguém que cresceu cercada de luxo e câmeras escolha, mais tarde, uma vida dedicada à filantropia, à educação e à transformação social? Lieso Matthews, cujo rosto encantou milhares de espectadores em seu papel principal em A Princesinha, representa um raro exemplo dessa escolha. Nascida no seio de uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, os Pritzker, conhecidos por fundar a rede de hotéis Hyatt, Lieso teve desde pequena tudo o que a maioria só pode imaginar em fortuna, conexões, educação de altíssimo nível e, além disso, talento natural para a atuação. No entanto, em vez de se deixar levar pela corrente dourada de Hollywood, ela decidiu redirecionar sua vida para um destino muito mais transcendental. Sua participação em A Princesinha, dirigida por Alfonso Cuarón em 1995, a transformou em uma estrela instantânea. Sua interpretação de Sarah Creve, uma menina que nunca perdia a bondade e a dignidade, mesmo nas circunstâncias mais injustas, conquistou corações no mundo todo. Curiosamente, esse personagem acabaria se tornando um espelho da própria Level. Apesar de ter a possibilidade de continuar uma carreira de sucesso no cinema, ela preferiu se afastar dos holofotes e embarcar em uma busca mais silenciosa, mas não menos significativa. Após encerrar sua breve fase na atuação, Level se dedicou totalmente aos estudos e ao trabalho filantrópico. Ela se formou em História Africana na Universidade de Colômbia, demonstrando desde jovem um interesse genuíno pelas raízes do sofrimento social, pelas desigualdades históricas e pelas soluções sistêmicas. Esse enfoque intelectual a levou a repensar o uso do poder, da riqueza e da visibilidade. Enquanto outras estrelas mirins tentavam permanecer nas telas, ela se concentrava em causas que não tinham tapetes vermelhos, mas sim consequências reais. A Ariana Richards. O que acontece quando alguém que sobreviveu ao rugido dos dinossauros cinematográficos mais famosos do mundo decide trocar os holofotes pelos pincéis? Ariana Richards, a inesquecível Lex Murphy de Jurassic Park, representa uma história de transformação artística profundamente inspiradora. Enquanto muitos a lembram gritando em pânico enquanto fugia dos velociraptores, poucos conhecem o universo de serenidade e beleza que ela criou longe dos estúdios de filmagem, nos cenários silenciosos da tela. Ariana nasceu com uma sensibilidade artística excepcional. Embora tenha se tornado uma figura internacional graças ao lendário filme dirigido por Steven Spielberg em 1993, sua verdadeira vocação nunca esteve completamente na atuação. Desde pequena, ela demonstrou uma fascinação por cores, luz e expressão visual. Ao contrário de outras crianças atores que lutam para se manter relevantes, Ariana optou por se redescobrir, por voltar à sua essência. E essa essência a levou ao mundo da arte. Depois de atuar em outros filmes como Tremores e Angus, ela decidiu se afastar das telas em 2001. Não foi um escândalo nem uma queda, mas sim uma escolha clara em dedicar sua vida à pintura. Ela estudou Belas Artes no Skidmore College, em Nova York, onde se formou com honras e depois aperfeiçoou sua técnica no Art Center College of Design, em Pasadena. O que começou como uma paixão se transformou em uma carreira respeitada, meticulosa e reconhecida tanto por críticos quanto por colecionadores. Isso nos leva a uma pergunta fascinante: como alguém pode abrir mão do estrelato para abraçar a intimidade das artes plásticas? No caso de Ariana, a resposta está na autenticidade. Em vez de interpretar personagens, ela decidiu expressar emoções reais na tela. Zelda Harris. O que acontece quando uma jovem atriz, cuja carreira começou com força e promessas de grandeza, decide seguir outro caminho para focar no poder da música e na transformação social?
A história de Zelda Harris é um exemplo de como a fama pode ser apenas o primeiro capítulo de uma vida destinada a causar impacto em outros palcos, menos iluminados, mas igualmente significativos. Para quem se lembra dela por seu papel como Troy em Crooklyn, dirigido por Spike Lee, seu rosto permanece como um ícone do cinema afro-americano dos anos 90. No entanto, o que veio depois desse momento cinematográfico foi uma história de autenticidade, exploração pessoal e compromisso com a comunidade. Desde muito pequena, Zelda Harris demonstrou um talento natural diante das câmeras. Sua atuação em Crooklyn foi profundamente emotiva e convincente, dando vida a uma menina que, assim como ela, enfrentava mudanças, desafios e descobertas dentro de seu ambiente familiar e social. O filme rapidamente se tornou uma obra cult e Zelda uma promessa no cinema. Ela também apareceu em outras produções notáveis, como O Clube das Babás e Ele Tem o Jogo. Mas foi depois desses projetos que ela decidiu parar e refletir. Em vez de seguir o caminho tradicional de muitas jovens atrizes que buscam se consolidar na indústria, Zelda escolheu se afastar. Ela decidiu que havia algo mais importante do que a fama ou o reconhecimento, o desenvolvimento pessoal, a formação acadêmica e o poder da expressão musical. Essa decisão a levou para Princeton, uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos, onde se formou em 2007 com uma graduação em Sociologia. Foi nessa fase que ela começou a expandir seu foco para temas como educação, equidade social e, acima de tudo, a música como instrumento de transformação. Lark Voorhees. O que acontece quando uma atriz que foi ícone de uma geração é obrigada a enfrentar, longe das câmeras, uma batalha interna muito mais complexa do que qualquer roteiro de televisão? Lark Voorhees, lembrada por milhões como Lisa Turtle na inesquecível série Galera do Barulho, representa uma história de ascensão, isolamento e redescoberta que emocionou tanto quanto inspirou. Seu rosto esteve presente em uma das sitcoms juvenis mais emblemáticas de todos os tempos e, durante anos, sua presença na televisão foi sinônimo de estilo, inteligência e atitude. Mas o destino lhe reservou um caminho tão desafiador quanto revelador. Lark foi uma das poucas atrizes afro-americanas com um papel de destaque em uma série juvenil de grande alcance durante a década de 90. Sua personagem não era apenas popular, mas também inovadora. Lisa era uma adolescente de classe alta, com aspirações no mundo da moda e uma personalidade ousada que quebrava estereótipos raciais na televisão. Graças a esse papel, Lark se tornou um modelo a ser seguido por milhares de jovens e sua carreira parecia destinada a continuar crescendo no cinema e na televisão. No entanto, após o fim da série original, em 1993, e alguns spin-offs, sua presença na mídia começou a diminuir. Ela participou de outros projetos, sim, mas nunca com o mesmo destaque nem regularidade. Isso deu origem a rumores, especulações e manchetes sensacionalistas que a afastaram ainda mais do centro das atenções. A indústria do entretenimento, com seu ciclo implacável de novidades, parecia tê-la deixado para trás. E enquanto os fãs se perguntavam o que havia acontecido com Lisa Turtle, Lark vivia uma luta pessoal silenciosa que poucos conheciam. Lisa Jacob. Será que uma atriz que trabalhou com Robin Williams e participou de alguns dos filmes mais icônicos dos anos 90 pode deixar a fama para abraçar uma vida de introspecção, saúde mental e ensinamentos espirituais? Lisa Jacob decidiu fazer isso e, nessa decisão, construiu uma história de coragem silenciosa e profundo autoconhecimento. Enquanto muitos a lembram por seu papel como a filha mais velha em Uma Babá Quase Perfeita, Doug Fiedel por sua participação em Independence Day, sua transformação fora das telas representa uma das jornadas mais honestas e reconfortantes já vividas por uma ex-estrela mirim. Lisa começou sua carreira no cinema com apenas 8 anos, participando de comerciais e produções para televisão antes de chegar a Hollywood. O papel que a catapultou para o reconhecimento mundial foi o de Lily Lar, a adolescente de personalidade forte e olhar crítico em Uma Babá Quase Perfeita. Doug Fiedel, lançada em 1993. Sua atuação, ao lado de Robin Williams, Sally Field e Mara Wilson, consolidou sua imagem como uma atriz com um futuro promissor. Ashley Olsen. O que acontece quando alguém que cresceu diante das câmeras desde os 9 meses de idade decide abandonar os holofotes para se tornar uma arquiteta do luxo e do minimalismo silencioso? Ashley Olsen, uma das gêmeas mais reconhecidas na história do entretenimento, representa a transição de ícone infantil a empresária de elite com uma sobriedade que poucos poderiam imaginar.
Ao lado de sua irmã Mary-Kate, marcou gerações com suas séries, filmes e produtos, mas foi sua decisão de abandonar a atuação e mergulhar no mundo da moda que definiu sua identidade adulta. Desde sua aparição em Full House no final dos anos 80, Ashley e sua irmã foram tratadas mais como uma marca do que como pessoas. Elas protagonizaram dezenas de filmes para televisão, lançaram livros, bonecas, videogames, roupas e todo tipo de mercadoria com seu nome. Quando completaram 10 anos, já eram milionárias. Quando chegaram aos 18, já eram executivas do próprio império midiático. Mas com o passar do tempo, essa exposição constante começou a pesar. E foi então que Ashley deu uma guinada inesperada. Jeff Corren. O que acontece quando uma criança que fez o mundo vir com o famoso trufe-chufe decide se tornar um especialista jurídico que defende outros artistas em vez de buscar os holofotes para si mesmo? Jeff Corren, que interpretou o carismático Shunk em Os Goonies, é um desses casos excepcionais em que o sucesso na infância não foi um auge intransponível, mas apenas o primeiro ato de uma história muito mais completa, ousada e inesperada. Quando Os Goonies estreou em 1985, Jeff tinha apenas 11 anos. Seu papel como Shunk, o garoto de coração nobre, desajeitado mas leal, se tornou um dos mais memoráveis desse filme cult. Sua graça natural, sua expressividade marcante e seu timing cômico fizeram com que ele se destacasse mesmo em um elenco repleto de jovens promessas. No entanto, após esse enorme sucesso, Jeff não seguiu o caminho que todos esperavam. Seu corpo mudou, os papéis ficaram mais escassos, e em vez de insistir em uma indústria que não sabia lidar com a transição de atores mirins, ele decidiu mudar de cenário completamente. Ao invés de cair no esquecimento ou se apegar ao passado, Jeff optou por se reinventar. Ele se formou em administração de empresas na Universidade da Califórnia, Berkeley, e mais tarde estudou direito na Universidade do Sul da Califórnia. O que chama a atenção é que ele não fez isso para se afastar de Hollywood, mas sim para voltar com outra identidade, a de advogado especializada em entretenimento. Assim nasceu uma nova versão de si mesmo, mais poderosa e com propósito.